protocolo que desde o lançamento da sua criptomoeda com o seu airdrop já fez um barulho muito grande dentro do ecossistema da Solana. É uma ferramenta que traz diversas ferramentas em uma única aplicação. Podemos até mesmo dizer que é um canivete suíço do mercado cripto. Sua criptomoeda também trouxe uma explosão muito forte de preço agora no começo do mês por conta de uma atualização. Mas calma, vamos entender de maneira completa e também saber se vale ou não a pena o projeto da Drift Protocol. Então, sem enrolação, família, vamos entender um pouco mais sobre o projeto, mas primeiro vamos dar o overview em cima dele, tá bom? Então, a Drift Protocol, desde o seu lançamento, já fez um barulho. É uma criptomoeda que lançou esse ano, nós participamos do airdrop, inclusive dela, ganhei algumas criptomoedas, mas foi uma quantidade muito pequena para falar a realidade para vocês. Chamou a atenção de diversos fundos de investimento antes mesmo do seu lançamento, tanto é que ela arrecadou 52 milhões de dólares de fundos de investimentos conhecidos do mercado cripto, como Polychain Capital, Multicoin Capital, Blockchain Capital e outros menores ali como Jump Capital. Mas assim, cara, nomes de peso quando a gente fala do cenário de fundos de investimento do mercado cripto. E no total, como eu falei, 52 milhões de dólares é grana pra caramba, família. E como eu falei também recentemente, nesse começo de novembrão, a Drift trouxe uma alta que o token entregou praticamente 600% de alta. Ou seja, em 2, 3 dias, o projeto fez 6 vezes de valorização. Mas devolveu muito forte também, mas foi por conta de uma atualização muito interessante que a Drift trouxe para o seu protocolo, agregando mais uma ferramenta nele, uma ferramenta que fez muito barulho nesse ciclo do mercado cripto. Mas mesmo assim, ainda assim é um token de 300 milhões de capitalização de mercado, um token extremamente pequeno. Mas vamos entender, né, se ele vale a pena ou não. E a criptomoeda da Drift Protocol lançou esse ano, porém o protocolo ele está em atividade desde o ano passado. Tanto é que teve a especulação do airdrop, trouxemos vídeo aqui no canal, mas só para vocês terem noção, no ano passado, em outubro, era um protocolo que tinha um TVL, que é o total de dinheiro dentro da aplicação, de 18 milhões de dólares. Hoje, ela é um protocolo que tem quase 660 milhões de dólares em sua ferramenta. E ela tem mais ferramentas inclusas em uma única aplicação, como eu falei para vocês. Então ela tem o TVL do seu trade, que é o maior, então a gente vê ali quase 600 milhões de dólares só na aba de trade da própria Drift. Ela também tem o sistema de staking líquido da própria Solana, então ela tem essa ferramenta. E também tem o mercado de liquidez dela, mas aqui o TVL não está pegando muito certo. Mas de qualquer forma, ela é um protocolo que hoje atinge praticamente a nona colocação em TVL no ecossistema da Solana e só perde para os nomes mais relevantes, como Radium, Camino, Jupiter, Marinade, Sanctum, Streamflow, a SPL da governança da Solana, que são aplicações aí realmente maiores do que a própria Drift. Porém, só esse mês ela cresceu 52%. Mas agora vamos direto para a aplicação, família. A Drift, inicialmente, lá no seu começo mesmo, ela era visada como um protocolo de derivativos. Então, quando a gente vai falar de competição, ela competiria, por exemplo, com GNS, GMX, entre outros, só que dentro da ecossistema da Solana, né, obviamente. Então, vamos entender por completo esse protocolo, porque assim, ele tem diversas ferramentas, então a gente vai tirar um overview ali em cima delas. Mas primeiro, a gente tem a aba de overview, que a gente consegue visualizar algumas informações da carteira, caso a gente estaria se posicionando aqui no próprio protocolo da Drift, mas então tem o overview, para a gente ver o display total, tem a tela de balanços, portfólio, posições, histórico, também tem subcontas aqui dentro da aplicação, e ainda tem link de referência que você acaba acumulando algumas recompensas se a galera opera utilizando aí o seu link de referência, tá bom? Mas isso aqui é a aba Overview, vamos ver de fato quais são as ferramentas que ela oferece. Aqui em Trade a gente tem ferramentas de negociação. Primeiro, a ferramenta de perpétuos dela. Então, galera, é um mercado de alavancagem. Assim como você tem na sua corretora aquela ferramenta de futuros, aqui na Drift você consegue estar operando também, estar alavancando. Tem alguns ativos aí sortido para você alavancar, tem até meme coins para você estar alavancando. Então, beleza, ferramenta de perpétuos aí como todo mundo já conhece. Também temos a ferramenta Spot, que não é uma ferramenta de perpétuos, mas sim uma ferramenta de spot, mas também não é uma ferramenta de swap. Então, aqui a gente consegue montar ordens a limite,
consegue utilizar uma leve alavancagem, assim como a ferramenta de spot da corretora. Depois, ainda na aba de trade, aí sim a gente chega na aba de swap, que aí sim é uma aba como se fosse da Uniswap. Então eu consigo trocar entre ativos ali, o USDC, Solana, comprar até algumas meme coins e os ativos que tem disponível aqui dentro da plataforma da Drift, que são vários, tá bom? Depois, por último, não menos importante, a gente tem a aba de meme coin swap, que está destinada hoje mais para fins políticos, tanto é que as memes que eu consigo comprar é só essa Tramp e a Cama, mas futuramente a gente pode ver algumas atualizações para meme coins específicas, mas de primeira, para falar a realidade, eu achei uma ferramenta bem inútil, ainda mais que a gente já passou do cenário de eleições. Continuando o overview aqui da própria Drift, família, a gente tem esse Bet Alpha, mas vamos passar por ele depois, porque foi uma atualização que ela trouxe recentemente, que até mesmo movimentou o token, tá bom? Então na aba de Earn, aqui chega o conjunto de ferramentas que eu falei para vocês. Na aba de Trade você já viu que ela traz várias. Então traz a ferramenta Spot, a ferramenta de futuros e também uma ferramenta de swap normal, assim como a gente conhece no mercado DeFi. Depois, família, a gente tem aqui algumas ferramentas que muitos já conhecem de primeira. Por exemplo, vamos começar pela Lending Borrow. Cara, isso aqui é uma ferramenta de empréstimos. Então, as mesmas ferramentas que você vai encontrar numa Aave, Camino da vida, aqui a Drift também tem. Então tem um mercadinho aqui de empréstimos dela para você estar utilizando ao seu favor, tá bom? Mas confesso que o mercado de empréstimos da Camino, por exemplo, aqui dentro do ecossistema da Solana, é muito maior e mais forte, o que traz uma certa segurança um pouco maior, tá bom? Ainda em Earn, a gente tem alguns vaults, que isso daqui, família, é para trazer rentabilidades um pouco maiores em cima de alguns LPs, por exemplo. Então traz pontuações também dentro do protocolo aqui da Drift, tá bom? Drift é osso, né? Então são algumas rentabilidades específicas anuais que você recebe aí de pontuações dentro do protocolo. Então Vaults é aquela ferramenta interna de aplicações que ela oferece rentabilidades para vocês. Aí você coloca o LP da própria aplicação ou LPs de outras aplicações para aumentar a rentabilidade aqui, tá bom? Ainda em Earn, depois a gente tem a aba de Liquid Staking. Então você consegue o seu sol sintético da Drift. Ela tem um APY até que um pouco maior que outras aplicações, mas é um produto ali de Liquid Staking, assim como a gente já conhece outros produtos do mercado. Tem o MSol, tem o Gitosol, tem outros aí que a galera conhece, como o próprio da Sanctum, por exemplo. Depois a gente tem aqui, ó, Insurance Fund Staking, que é o nome mais bonito para vaults também, tá bom, família? Então, por exemplo, tem um produto aqui de vault que você consegue realizar o stake de USDC e ganhar quase 20% ao ano, uma rentabilidade um tanto quanto atrativa. E tem outros produtos aqui que você consegue uma rentabilidade interessante, ó. Tem o SDY, que é o da Ondo, quase 20% de rentabilidade anual. Então é mais um produto para você aumentar a rentabilidade aqui dentro da Drift. E ainda nessa aba de Earn, depois tem o Super Stake Sol, que aí você é levado para outra janela, que é sim um produto de staking da própria Solana, tá bom? Mas com a rentabilidade um pouquinho maior. Por quê? Envolve o staking e não o liquid staking, tá bom? Mas é outra aplicação que faz a parceria diretamente com a Drift, tanto é que você vê, ela joga para outro site. E agora na primeira aba do Earn, que a gente acabou pulando porque ela é um pouco mais nova, e na verdade ela é um agregado aqui de todas essas ferramentas que a gente viu na aba Earn. Então, por exemplo, ó, se eu quero rentabilizar a Solana, eu posso vir aqui, clicar e comparar os produtos que eu consigo rentabilizar a Solana. Então, por exemplo, eu consigo colocar ela lá no protocolo de empréstimos da própria Drift, tem uma rentabilidade ali de 1,3% ao ano, mas também tem os vaults de Solana, que eu consigo uma rentabilidade um pouco maior. De USDC, mesma coisa, eu posso abrir aqui. Então, é tipo um comparador de rentabilidades. É uma ferramenta que te dá um overview aqui de todas as ferramentas de Earn da própria Drift. Ó, família, e pausinha rápida, porque eu sei que o conteúdo tá top, tá? Porém, mês de novembro é mês de Black Friday aí no mercado tradicional. E no canal Insalubres não é diferente, a gente vai trazer isso para vocês. Então, temos dois produtos no mercado cripto, tanto a mentoria DeFizeiros, que é um produto voltado mais para o mercado DeFi, a gente tem um grupo VIP, mas qualquer estratégia, tanto das mais básicas até as mais avançadas, para você rentabilizar suas criptomoedas, a gente tem esse produto que é uma mentoria ali voltada especificamente para isso. Mas também temos outra que é voltado mais para o mercado ali de análise técnica, fundamentalista, on-chain, tem sala de sinais. Então, para você que gosta disso, temos a comunidade Satoshi. Então, no dia 29 de novembro, a gente vai dar a oportunidade para vocês adquirirem esses dois produtos nossos. Então, não vacila, primeiro link aqui na descrição para começar com o pé direito nessa alta muito forte que o mercado cripto vai entregar daqui para frente. Agora, voltando aqui na parte de cima, vamos na aba de recompensas, tá? Primeiro a gente tem essa aba Fuel.
Essa aba Fio, família, é de um conjunto de pontuações que você recebe aqui na Drift por utilizar as ferramentas da Drift Protocol. Então é como se fosse um programa de fidelidade. Conforme você acumula bastante fio, você pode receber algumas recompensas um pouco maior, por exemplo, em novas rodadas de airdrop. Então é um programa de fidelidade no final das contas, tá bom, família? E também, quando a gente vai em recompensas na aba de baixo, tem aqui o conjunto do link de referência, onde você pode criar o seu link de referência, você acaba coletando pontos com base nos trades que as outras galera aí realiza com o seu link de referência. Então, é tudo para acumular pontos, tá bom, família? Então você não recebe, por exemplo, tokens Drift para você vender e já colocar o lucro no bolso. Não, é tudo pontuação. Então, conforme for tendo programas de recompensa aqui na própria Drift, você, por ter uma pontuação alta, pode receber alguma coisa. E para ir finalizando esse overview em cima da Drift, por último, não menos importante, a gente tem a parte do staking para você participar da governança. Ou seja, o token da Drift você consegue colocar aqui no protocolo e participar ali das votações, entre outros aspectos. Governança não é algo que a gente gosta aqui no mercado cripto não, tá bom, família? Por exemplo, nós dos insalubres. É algo que você participa, porém tem grandes entidades que já participam e detêm, por exemplo, ali muitos tokens e são muito mais relevantes em votações aí do próprio projeto, tá bom? Tanto é que em benefícios você vê que não tem tanto. Você vota no protocolo, nas propostas aí que acabam surgindo, você ganha um pouquinho mais de fio e você tem aí algumas recompensas que pode ganhar futuramente. Então o stake não acaba atraindo muita gente, tanto é que o APR dele aqui tá até bugado, tá bom, família? Depois a gente tem outras abas aqui, como o próprio de status, que é para você coletar algumas informações. Em More, você tem aqui a ferramenta de governança, tem a ferramenta de liquidez, que nem é no site deles diretamente, e outros dashboards aqui para você acompanhar ou até mesmo tirar dúvidas, tá bom? Então a gente deu um overview geral nas ferramentas, mas tem uma ferramenta que eu deixei por último, obviamente, que foi o motivo da explosão do token da Drift recentemente, que é a ferramenta de bet. Para quem não sabe, família, ferramenta de bet no mercado cripto cresceu muito nesse ano de 2024, por conta das eleições dos Estados Unidos. A gente teve uma aplicação, cara, chamada Polymart, e essa aplicação fez um barulho muito grande. Literalmente, é um mercado de apostas on-chain, onde a gente conecta a nossa carteira, realiza uma aposta em qualquer bet que a galera mesmo acaba levantando. Por exemplo, ó, vou traduzir para ficar mais fácil. Então, tem uma bet rolando aqui com um budget praticamente de 13 milhões de dólares, onde a gente já pode apostar o seguinte: em dezembro, qual vai ser a decisão do Fed? Corte de 75 basis points? Cortes de 50 basis points, então eu vou lá, coloco um pouquinho de dinheiro e aposto. Se eu acertar a aposta, quando chegar ali a data da decisão do Fed, eu coloco o lucrinho no bolso. Se eu errar, beleza, perdi dinheiro no protocolo. Então, é um mercado de bet, não é de apostas, por exemplo, que tem o aviãozinho, o tigrinho e tudo e tal. Não, é um mercado de bet, onde você aposta em cima de uma opinião que você tem colocando dinheiro, tá bom? Então a Drift lançou uma ferramenta igualzinho a essa praticamente, tá? Então, que é a ferramenta de bet delas. Porém, eles entraram ali para brincar um pouquinho na eleição. Depois disso, a gente vê que perdeu bastante atratividade, tá? Por exemplo, ó, tem aqui alguma de eleição ainda que eu posso traduzir aqui para vocês. Kamala Harris ganhará voto popular em 2024? Putz, já passou, né? Então deixa quieto. Depois, Partido Republicano vencerá a eleição? Já passou também. Token World Liberty, se o Trump ganhar, ele chega lá em 5 bilhões de FDV? Não sei, que esse daqui é o token do projeto do Donald Trump. Depois, ó, tem o corredor ali, o Verstappen, vencerá o campeonato aí de 2024, tem 90% de chance. Então, aqui ela tá bem fraca para falar a realidade, mas ela tem essa ferramenta de apostas. E como foi uma ferramenta que fez muito barulho com o Polymart, para você ter noção, teve bet lá que chegou a 3 bilhões de dólares quando tava no momento das eleições. É que agora sumiu tudo. Mas mesmo assim, ó, 12, 13 milhões... 12 milhões, 4 milhões de dólares, já a Drift tá fraca. Ó, essas aqui já acabaram, tem essa aqui com quase 3 milhões, essa aqui de corrida com quase 6 milhões de dólares, então a Polymart ainda é muito mais forte. Mas como a Polymart fez o barulho que fez, quando a Drift lançou, cara, virou notícia em todo lugar, não tem o que fazer, tanto é que fala, ó, Solana ganha seu próprio mercado de apostas descentralizados, e a gente viu o token entregar a alta que entregou, né? Quase 600% em poucos dias. Então, assim, é uma ferramenta que tinha muito destaque quando eu falo da Polymart, que a Drift lançou, chamou a atenção, mas se for parar para analisar no overview geral,
A Drift é uma que faz de tudo um pouquinho em uma única aplicação. Agora, para finalizar, família, vamos passar em cima do token e ver quais que são as utilidades dele dentro do protocolo, tá bom? Então, Drift, vamos dar aquela introdução. Beleza, família, tem a questão da governança, como eu falei para vocês, e além disso tem outras ferramentas da governança. Por exemplo, a gente consegue participar do Conselho de Segurança, também aqui da própria DAO, que é a Organização Autônoma Descentralizada, e também a gente participa aqui dessa Futarish, que olha só como o inglês está avançado, né? Mas basicamente também uma governança, mas na parte de recompensas do próprio protocolo, entendeu? Então, no final das contas, você já vê que participa, assim, da supergovernança da Drift, que na minha opinião é uma utilidade bem bosta aí de um próprio token, tá? Mas a gente vê que o supply dela total é de 1 bilhão de tokens e 12% ali foi destinado para a galera do airdrop. Então, família, realmente, o token da Drift, ele serve só como governança. Beleza, você pode ganhar alguns incentivos um pouco maior, como melhora nas taxas das negociações, aumento de pontuações, aquele ponto de fidelidade do próprio protocolo, mas assim, em resumo de fato, o token da Drift é só para governança. Em questão ali da distribuição dos tokens, quando a gente pega o vesting dele, boa parte foi destinado somente para o airdrop, depois a gente tem uma parte destinada para o desenvolvimento do protocolo, e depois a gente tem uma parte não traqueada aqui pelo CryptoRank, ou seja, ele não conseguiu rastrear, que é para desenvolvimento do ecossistema e recompensa de tradings, e também tem a parte ali dos parceiros estratégicos, que tem a inflação de venda por parte deles, que a gente tem que saber como é que funciona, mas não está tão claro, tá bom? Mas, pelo menos no final das contas, a Drift é um protocolo que teve uma atenção em um certo momento, quando lançou a sua ferramenta ali, parecido com o Polymart, mas no final das contas, ela é uma ferramenta ali que entrega muitas ferramentas em uma única aplicação, mas será que realmente essas ferramentas ali são as que super se destacam no mercado? Então, para finalizar com chave de ouro, família, quais que foram os entendimentos da própria Drift? Como aplicação, a Drift ela funciona como se fosse um hub, aquele canivete suíço. Então é bem provável que uma hora ou outra a gente vai utilizar ferramentas da Drift Protocol. Então, que seja de swaps, perpétuos, também ali vendas e compras spot, empréstimos, entre outros aspectos, novamente, é bem provável que uma hora ou outra você vai acabar se deparando com a Drift Protocol. Porém, galera, tem outros projetos no mercado cripto que traz algo bem parecido com a Drift, que é funcionar como se fosse um canivete suíço, ou seja, oferecer diversos produtos do mercado em uma única aplicação. Por exemplo, temos a Frax, lá do ecossistema da rede Ethereum, onde ela oferece diversos produtos ali do ecossistema Ethereum, de empréstimo, de stablecoin, também ali de liquid stake, mas nenhum emplaca muito forte no mercado. E a Drift eu sinto a mesma coisa. Então, por exemplo, a Drift tem 300 milhões de market cap no seu token especificamente. E a ferramenta de empréstimo dela funciona, mas não é uma das mais fortes. Mas a gente tem a Camino, a ferramenta de empréstimo mais forte do ecossistema da Solana, com uma capitalização de mercado muito baixa. Então, eu acredito que as ferramentas que a Drift apresenta têm outras aplicações com criptomoedas já lançadas, que as oportunidades nelas chamam muito mais atenção do que na própria Drift, que é um token que aproveita de várias indiretamente. Então, na minha opinião, a ferramenta da Drift é muito interessante, mas o token não chama muita atenção, mesmo com a ferramenta parecida com o do Polymart. Porque se o Polymart lança um token que tem muitas pessoas já especulando, cara, vai tirar totalmente a força do token da Drift, que estava se apoiando em uma atualização como essa. Mas no final das contas, tudo isso aqui é apenas uma opinião do Gustavo do Insalubre. Se você gosta do token e do projeto da Drift, cara, fica tranquilo. Isso aqui não é para mudar a sua cabeça, é apenas a minha opinião. E se você gostou, deixa o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também quero saber nos comentários outro motivo que você gosta da plataforma da Drift, ou até mesmo outro projetinho do ecossistema da Solana que você vê muito potencial e gostaria que os Insalubres trouxessem aqui no canal. Mas de qualquer forma é isso, um forte abraço para você, um excelente final de semana. Tamo junto. Falou.